Olá pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Bruno André, cirurgião plástico em Londrina. Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Se vocês quiserem mandar sugestões de vídeos, perguntas, enfim, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, tanto aqui pelo YouTube quanto pelo nosso Instagram. É muito importante a participação de vocês para a gente poder trazer cada vez mais conteúdo relevante, informações de qualidade e atender as expectativas de todas as dúvidas que vocês têm, enfim, todas as informações que vocês queiram saber a respeito da cirurgia plástica. Bom, o vídeo de hoje é a respeito de abdominoplastia. É uma cirurgia muito comum, especialmente entre aquelas pacientes que já foram mães, ou também para aqueles pacientes que passaram por grandes processos de ganho e consequente perda de peso e ficaram com excesso de pele na região abdominal e nos procuram para poder tratar essas alterações e tentar melhorar a qualidade e o formato do abdômen. Então fica comigo até o final, assista esse vídeo e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Bom, abdominoplastia. Abdominoplastia é aquela cirurgia que a gente conhece bem para remover excessos de pele e também tecido gorduroso do abdômen. É muito frequente a gente ver as pacientes que passaram pela gestação, que tiveram um grande aumento do volume do útero e consequente distensão da parede abdominal e da pele do abdômen, aparecerem no consultório se queixando desse excesso de pele, daquela gordurinha localizada e também daquele excesso de pele, especialmente na região abaixo do umbigo. Isso é muito comum também naquelas pacientes que fizeram grandes emagrecimentos, sejam eles emagrecimentos através de dieta, exercícios físicos ou até mesmo através da cirurgia bariátrica, cirurgia de redução do estômago. Bom, a cirurgia consiste na retirada do excesso de pele. Uma das incisões, a cicatriz final, a gente coloca na região do púbis, mais ou menos proporcionalmente onde fica a cicatriz da cesárea. É uma cicatriz um pouquinho mais longa do que uma cicatriz da cesárea, porque ela precisa abordar o abdômen como um todo, precisa remover a pele que existe ali abaixo do umbigo até a região do púbis de uma forma bastante equilibrada, sem deixar excessos. As cicatrizes na abdominoplastia são longas? Sim, são longas. Não tem como se fazer uma abdominoplastia utilizando uma cicatriz muito pequena. A gente precisa abordar toda a parte anterior do abdômen de uma forma inteira. O que acontece é que a grande maioria dessas cicatrizes tem excelente qualidade. Afinal de contas, a gente usa técnicas avançadas para fazer com que as cicatrizes tenham a melhor evolução possível. Um outro detalhe é que essas cicatrizes são posicionadas em regiões bastante camufláveis, onde a gente pode esconder com biquíni, por exemplo. Por isso, a grande maioria das pacientes não se incomoda em ter uma cicatriz longa após uma abdominoplastia. Atualmente, a abdominoplastia é também acompanhada de lipoaspiração. Inclusive, a gente chama essa cirurgia de lipoabdominoplastia. É uma combinação dos dois procedimentos para entregar melhores resultados, para facilitar na retirada de pele, e isso contribui bastante nos resultados finais. Junto com os excessos de pele e excessos de tecido gorduroso, é muito frequente a gente encontrar uma separação dos músculos que existem na frente do abdômen. São os músculos retos abdominais. Essa condição é chamada de diastase e também é provocada pela gravidez e ganho de peso. Durante a cirurgia, a gente adota um procedimento chamado de plicatura. Os músculos, eles são reagrupados no centro. Eles são suturados, eles são fixados um ao outro novamente. E com isso, a gente consegue devolver a firmeza do abdômen, melhorar a cintura, melhorar a silhueta e, olhando de perfil, o abdômen fica mais reto. A separação muscular, a diastase, é um dos componentes que fazem com que as pacientes relatem aquele famoso estômago alto. Não é o único componente. Essa queixa ela também está relacionada ao aumento da gordura intraabdominal, aquela gordura visceral, que é uma gordura que a gente não consegue abordar nem com a abdominoplastia e nem com a lipoaspiração. Essa a gente tem que pedir para que a paciente passe acompanhamentos nutricionais, exercícios físicos, enfim,
Mas quando o componente está relacionado também com a diastase abdominal, com a separação muscular, a gente observa uma grande melhora após a cirurgia de abdômen. A gente vê que as pacientes ficam com o abdômen mais desenhado, com um aspecto mais fino nessa região, e elas deixam de se queixar tanto com essa estrutura um pouquinho mais avantajada do corpo. Atualmente a gente tenta adicionar alguns detalhes também à abdominoplastia. O primeiro deles é que a gente, em geral, tenta obter uma leve definição abdominal, uma leve definição muscular. Isso é feito através da recriação de alguns sulcos, em especial o sulco central e os sulcos laterais, correspondentes à musculatura do abdômen, e com isso proporcionar resultados mais esbeltos, mais atléticos, obviamente nas pacientes que desejam esse tipo de procedimento, esse tipo de resultado, e assim aprimorar a qualidade da abdominoplastia. Outro procedimento que a gente tem adotado bastante é o uso de radiofrequência, chamada plataforma BodyTite. Existem várias ponteiras para essa plataforma, algumas delas a gente pode utilizar em abdominoplastia para melhorar a textura, melhorar a qualidade da pele e assim aprimorar ainda mais aqueles resultados que são almejados pelos pacientes. Uma dúvida muito frequente das pacientes que vão ser submetidas à abdominoplastia é a respeito do umbigo. O umbigo na abdominoplastia, ele é o mesmo, ele fica na mesma posição, ele só é remodelado para ficar mais bonito, para ficar mais estético, mas ele é exatamente o mesmo umbigo, a mesma estrutura. Nós utilizamos algumas técnicas bastante modernas para fazer com que o umbigo tenha um aspecto natural, sem ficar com aquele aspecto característico de paciente que foi operada, aquela paciente que você olha na praia e tem certeza que ela passou por uma abdominoplastia só de olhar para o umbigo. Uma cicatriz fica na parte interna do umbigo, então a gente teria duas cicatrizes, uma no umbigo e uma lá embaixo, na parte inferior do abdômen, proporcionalmente à região onde fica a cesárea de uma forma mais estendida. As consultas pré-operatórias para a realização da abdominoplastia seguem o mesmo roteiro de qualquer outra consulta pré-operatória em cirurgia plástica. Primeiro, a paciente expõe aquilo que a incomoda, aquilo que ela olha para o espelho e não gosta ao se olhar. Depois a gente vai fazer todo um histórico médico, identificar se a paciente tem alguma doença pregressa, alguma patologia, uso de medicações, cirurgias que a paciente já precisou passar ao longo da vida e tentar identificar alguns possíveis fatores de risco. Depois a gente parte para um exame físico bastante detalhado para a gente poder entender quais são as áreas que incomodam a paciente, quais são as estruturas corporais que a gente consegue propor alguma solução, propor alguma alternativa técnica, e só a partir daí a gente vai bolar a estratégia, desenhar a cirurgia que vai ser realizada para cada paciente. Como vocês viram, as cirurgias elas são sempre individualizadas. Existe uma necessidade específica em cada paciente. Não existe uma receita de bolo. Não é sempre igual para todas as pacientes. Por isso que a gente consegue entregar excelentes resultados. Usando essas alternativas técnicas, as muitas alternativas técnicas que a gente tem, a gente consegue propor as melhores soluções para cada paciente individualmente. A cirurgia é feita com uma combinação de anestesias, pode ser anestesia geral, pode ser anestesia peridural, hack, enfim, tem uma série de formas que isso seja feito. O paciente faz naturalmente a cirurgia em hospital, centro cirúrgico especializado para isso. A duração da cirurgia é em torno de 3 a 4 horas, dependendo também das áreas de lipoaspiração que vão ser realizadas. Na maioria dos casos a gente aspira o abdômen anterior, os flancos, eventualmente o dorso, as costas, mas outras áreas também podem ser combinadas junto com a abdominoplastia. A internação é em torno de um dia, ou seja, a paciente opera num dia e geralmente tem alta no dia seguinte. E uma dúvida muito frequente é se é necessário sempre utilizar dreno após essa cirurgia. Uma das técnicas que a gente utiliza para a realização da abdominoplastia é uma técnica de sutura interna, de reforços para adesão da pele que foi liberada, da pele que foi descolada, de volta à parede muscular. Isso é feito através de vários pontinhos, de várias suturas que são colocadas lá na parte interna da pele.
Com isso, a gente diminui o que a gente chama de espaço morto, que é aquele espaço que teria um potencial de acumular líquido. Com isso, a gente praticamente zera a necessidade do uso de dreno. E na maioria dos casos, quando eles são utilizados, eles ficam só durante a permanência da paciente no hospital. No dia seguinte à cirurgia, no momento da alta, esses drenos já são retirados e a paciente vai para casa sem ele. Isso ajuda muito a recuperação da paciente, pois ela pode andar de uma forma mais confortável, sem ter a necessidade de ficar manipulando o dreno, sem ficar carregando o dreno, o que também contribui com a redução na chance de formação de trombos, que a gente chama de trombose venosa profunda, ajuda a diminuir os riscos dessa patologia. Pós-operatório da abdominoplastia é relativamente simples. A gente sempre orienta que na primeira 1 a 2 semanas os pacientes andem encurvados para frente. Com isso, evita-se de forçar aquela região onde foi feita a sutura, onde foi feitos os pontos lá na parte inferior, naquela cicatriz. E ela, aos poucos, vai levantando, ficando completamente ereta. Isso é um passo a passo, é um processo que a gente vai acompanhando na clínica para indicar o momento certo para a paciente ficar completamente reta. No pós-operatório também são utilizadas cintas compressivas, o que auxilia a paciente na sensação de proteção e também na redução dos inchaços. E atualmente temos utilizado bastante também as bandagens, os tapings pós-operatórios. Muitas vezes o fisioterapeuta vai no próprio centro cirúrgico e a paciente já sai com essa bandagem pronta, o que diminui os inchaços, colabora para reduzir os edemas mais precocemente, auxilia no controle da dor. Enfim, tem uma série de vantagens nessas técnicas que a gente utiliza atualmente. Bom, era esse o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal. Assim a gente consegue relevar cada vez mais conteúdo de qualidade para as pessoas que buscam fazer cirurgias plásticas ou querem simplesmente aprender um pouco mais a respeito dessa especialidade médica. Siga nosso perfil no Instagram, @Dr. Bruno André. Lá diariamente a gente está postando uma série de informações também. Respondemos dúvidas dos pacientes. Não esqueça de nos acompanhar e deixar a sua sugestão para os próximos vídeos. É isso aí, obrigado. Até a próxima.